Pessoal, nós vamos iniciar agora um conteúdo que é a continuação do tipos de movimento. Então, nós estudamos movimento uniforme, então nós vamos estudar agora o movimento uniformemente variado. Então, o que seria esse movimento uniformemente variado? Então, movimento é quando o corpo muda de posição com o passar do tempo. Então, o corpo mudou de posição, significa que ele está em movimento. Então, vamos para a palavra variado. Então, eu preciso que vocês prestem muita atenção, que aqui eu vou fazendo uma comparação com o que nós já estudamos, que foi o movimento uniforme. Então, o que é o movimento uniforme? O movimento uniforme é aquele em que a velocidade é constante. O que é algo constante? É algo que não muda. O que é um movimento variado? A palavra variado, ela é o contrário de uniforme. Se uniforme é algo que não muda, a palavra variado já é algo que muda, vem de variar, vem de mudar. Então, no dia a dia de vocês na escola, vocês têm um uniforme, aquele uniforme único para todos, a farda, de um lado você tem a bandeira de Goiás, do outro lado você tem a bandeira do Brasil, você tem que usar ali a plaqueta de identificação, isso é igual para todos. Então, como a gente já está aí chegando festa junina, e infelizmente já vai para o nosso segundo ano sem nossa tradicional festa junina, então vocês sabem que ali um dia antes da festa junina, a escola libera vocês irem caracterizado de festa junina, né? Só que aí você vê os mais variados tipos de roupa, dos mais variados, porque aí variou, mudou. Então, quando a gente fala de movimento variado, é aquele movimento que muda. Mas o que muda? A velocidade. Então, seja o movimento uniforme ou seja o movimento uniformemente variado, eu estou falando da velocidade. No movimento uniforme, a velocidade é constante. No movimento uniformemente variado, a velocidade varia, ela muda. Mas como que ela muda? Aí vem a palavra uniformemente. Mas uniformemente não vem de uniforme igual? Sim, ela varia de forma igual. Então, em tempos iguais, a minha velocidade vai aumentando ou diminuindo na mesma proporção, de forma igual. Então, movimento uniformemente variado é aquele movimento em que a velocidade varia, mas não varia de qualquer jeito. Então, vamos supor, com 1 segundo a minha velocidade é 10, com 2 segundos ela é 20, com 30 segundos, com 3 segundos ela é 30, com 4 segundos 40. Está vendo que ela está aumentando de 10 em 10 de forma uniforme. Uniformemente aí vem de, ela vai aumentando ou diminuindo em porções iguais. Movimento uniformemente variado, ele recebe aí essa abreviação de MOVE. Às vezes vocês vão encontrar o R, lembra? Vocês podem encontrar movimento retilíneo uniforme variado. O retilíneo é porque está em linha reta. Então, às vezes, vocês podem encontrar aí a palavra retilíneo. Isso que eu falei, é bom vocês aprenderem o que é retilíneo, que significa em linha reta. Mas, para compreender o movimento uniformemente variado, nós temos que saber o que é aceleração. O que é aceleração? Então, nós temos a aceleração escalar média. Como eu já tinha informado para vocês, se eu fosse seguir fielmente o que está escrito lá o que está programado, eu deveria ter ensinado para vocês aceleração lá atrás. Só que ia chegar aqui, eu ia ter que explicar aceleração novamente. Então, eu deixei para explicar aceleração aqui. A mesma coisa escalar. Quando nós iniciarmos dinâmica, nós vamos iniciar aprendendo qual é a diferença de escalar ou vetorial. Mas se eu explicasse antes, depois eu teria que explicar. Quando eu explicar a diferença, para vocês não vão ter prejuízo nenhum. Média, porque nós vamos pegar a média. Quando fala de aceleração, a aceleração instantânea ou a média é muito próxima das outras, até porque a gente depende da velocidade instantânea naquele momento. Mas vamos lá. O que ocorre? Eu agora vou pedir para vocês a me ajudarem na aula. Eu vou fazer uma pergunta e alguém aí tira do mudo e nos responde. Presta atenção na pergunta. Eu estou num carro a 50 km por hora. Então, estou ali a 50 km por hora. E quero aumentar a minha velocidade para 80 km por hora. Então, novamente, eu estou num carro a 50
e quero aumentar a minha velocidade para 80. O que eu devo fazer? O que eu vou fazer para aumentar de 50 para 80 quilômetros por hora? Alguém pode me responder? Acelerar? Sim, acelerar. Então, no carro, na moto, que seja, é mais fácil. Tem um dos pedais, no caso da moto é na mão, é o acelerador. É isso mesmo. Então, eu estou a 50, quero ir para 80, eu vou fazer o quê? Eu vou acelerar. Mas aí vamos analisar. Então, quando eu acelero, o que eu estou fazendo? Eu estou mudando a minha velocidade. Só que em física, a gente utiliza para mudar, a gente utiliza variar. Então, eu estava 50, fui para 80. Então, eu variei a minha velocidade. Para variar a minha velocidade, o que eu faço? Eu acelero. Só que isso ocorre num estralar de dedos? Não. Isso vai em um determinado tempo. Se vai mais rápido de 50 para 80, aí vai depender do motor do seu veículo, né? Então, quanto maior a potência dele, mais rápido ele vai executar esse trabalho, que é ir de 50 para 80 quilômetros por hora. Então, na realidade, eu acabei de dizer qual é a definição de aceleração. O que é aceleração? Então, aceleração é quando eu vario a minha velocidade num determinado intervalo de tempo. Isso é aceleração. Então, agora eu vou fazer outra pergunta. Eu estou a 100 quilômetros por hora. Agora eu estou a 100 quilômetros por hora. E tenho que passar por uma barreira. E essa barreira é de 60 quilômetros por hora. O que eu faço? Então, novamente, estou a 100 e bem ali na frente eu tenho uma barreira de 60. E tenho que passar nela 60. O que eu devo fazer? Alguém sabe? Acelerar negativamente? Sim, mas só que a gente não fala acelerar negativamente. No hábito a gente fala Pisar no Frear. freio? vou frear. Frear. Não é o que a gente usa constantemente? Então eu vou frear. Então nós utilizamos o termo frear, mas isso é o que a gente utiliza no nosso dia a dia. Para a física, se eu estou a 100 quilômetros por hora, quero reduzir a minha velocidade, por exemplo, para 60, eu vou também acelerar. Como assim, professor? Acelerar? Ué, se eu acelerar, aumenta. Não, só que eu vou acelerar negativamente. Diferentemente da velocidade, que somente existe velocidade positiva. Mas, às vezes, a velocidade vem acompanhado do sinal negativo. Mas aquele menos é da velocidade? Não. O menos não é da velocidade. O menos é só para dizer que ele está contrário ao sentido da trajetória. Ele está retornando. Então, aquele menos não é da velocidade. O menos é só para indicar que você está indo em sentido contrário à trajetória. Então, diferentemente da velocidade, a aceleração, sim, ela pode ser positiva e ela pode ser negativa. Quando é que a minha aceleração é positiva? Ao exemplo, eu fui de 50 para 80, eu aumentei a minha velocidade. Então, nesse caso, a aceleração é positiva. Eu estava a 100, reduzi minha velocidade para 60. Então, nesse caso, a minha aceleração é negativa. Por quê? Porque eu reduzi a minha velocidade. Então, da próxima vez que você estiver no carro aí com seu pai, sua mãe, ou o responsável, quando você vê que está aproximando o semáforo ficou vermelho, você grita lá, acelera, acelera, acelera. A pessoa vai olhar para você e vai falar, você está maluco acelerar? Você acelerar negativamente. Aprendi isso na aula de física. A pessoa vai ficar tão feliz que vai te dar o celular ou o PlayStation que você quer, que significa que você está aprendendo alguma coisa na escola. Pode perguntar. Naquele trabalho de física que estamos fazendo, as questões que meu grupo é da parte das questões que nós temos que elaborar. As questões têm que ter esse conteúdo de variação de aceleração ou só movimento uniforme? Nesse caso, é igual eu falei, é o conteúdo que estiver estudando. Lá na questão, se você quiser colocar uma questão relacionada a movimento uniformemente variado, não tem problema. Você pode fazer uma adaptação. Não tem problema, não. É porque eu elaborei uma com um movimento retilíneo uniforme. Só que numa
maratona de 100 metros, o movimento não é uniforme, né? Aí eu coloquei lá supondo, porque eu ainda não entendo muito bem como elaborar uma questão com uma variação, né, de aceleração. Igual tu falando, às vezes vocês têm esse trabalho até dia 21, né? Vocês têm praticamente mais que uma semana. Hoje, próxima aula, eu já vou falar, por exemplo, da função horária da velocidade. Então, às vezes, se você esperar um pouquinho, auxilia você lá na hora de elaborar a questão. Uhum. Certinho? Certo. É porque a gente tem que entregar dia 18. Não, acho que é dia 21 esse trabalho. Não, então, mas o povo que tá organizando Ah, falou pra gente entregar dia 18. aí já é uma organização de vocês, né? Mas aí, como você diz, a questão lá eu não especifiquei o que era, né? Então, fica a critério de vocês. Pessoal, então, o que nós temos aqui na tela, ele diz o seguinte. Ele fala aí, ó, considere um automóvel movimentando-se sobre uma trajetória retilínea. Ok, retilínea significa que está em linha reta. Onde? Você vira e fala, professor, mas esse S0 não é posição inicial? Sim, ó, ele está aqui nesse momento, é minha posição inicial. Nesse momento aqui, que é a minha posição inicial, ele tem uma determinada velocidade inicial. Por que eu sei que é inicial? Lembra? Porque ele está acompanhado dessa bolinha aqui. Aí ele vira e fala, onde S0 é a posição inicial ocupada por um automóvel, que possui uma velocidade inicial. Então ele falou aqui para mim, ó, posição inicial, ele falou para mim agora velocidade inicial. Então, aí o que acontece? Após um certo instante, o que é instante? Instante é tempo. Ele já se encontra em outra posição, que é a posição que ele considerou aqui para analisar, que seria a minha posição final. Só que tem um detalhe, quando ele ocupa essa posição final, ele também vai ter uma velocidade final. Só que essa velocidade final aqui, ele fez uma observação para mim, ó. Ele virou e falou, ó, a velocidade final e a velocidade inicial são o quê? O que significa esse símbolo aqui lá da matemática? Alguém consegue? Diferente? Diferente. Então ele virou para mim e falou, ó, na posição inicial ele tinha uma velocidade, na posição final ele tem outra velocidade, que é um valor diferente, não é o mesmo valor. Até porque se a velocidade inicial e a velocidade final fossem iguais, significa que esse movimento seria um movimento uniforme. E o movimento uniforme é aquele em que a velocidade é constante. Então ele virou para mim e falou, ó, a velocidade não é a mesma. Se a velocidade não é a mesma, significa que houve uma variação. Travou aí, né? Significa que houve uma variação desse valor. Se houve uma variação, significa que isso é um movimento variado. Então, o que ele quer te dizer aqui? Para ele ir dessa velocidade inicial para a velocidade final, você vira e fala, é só ele ouvir a música da Joelma? Aí eu, como assim? Aí você vai e fala, ele acelerou. Tem uma música da Joelma que fala, acelerou, acelerou. Não tem uma música? Eu não só sei essa parte. Sem graça, foi o aluno que me falou isso uma vez. Então, basta ele acelerar. Quando ele acelera, se a aceleração for positiva, esse valor aqui da velocidade final vai ser maior. Se a aceleração for negativa, a minha velocidade final vai ser menor. Então, o que acontece? No livro de vocês, ele traz uma definição de aceleração. Ele fala que a aceleração é a rapidez pela qual o móvel muda de posição. Aceleração é a rapidez pela qual o móvel varia a sua velocidade. Eu não gosto de usar muito essa definição justamente para não confundir com a noção de velocidade. Velocidade é a rapidez pela qual o móvel muda de posição. A aceleração é a rapidez que ele muda de velocidade. Então, eu sempre lembro do aluno ter um pouco de dificuldade, né? Então, por isso que eu não gosto de ficar usando muito essa comparação. Segundo a grande maioria do material, qual é a definição de aceleração? Aceleração é representada pela letra A, de aceleração, A minúsculo. Professor, se eu quiser colocar A minúsculo, você pode, mas está errado. Então, o símbolo de aceleração é A minúsculo. O que é aceleração?
é a variação da velocidade. Variação eu represento pela letra do alfabeto grego delta, que eu leio ela variação. Toda vez que apareceu delta é alguma coisa final menos inicial. Essa alguma coisa é a velocidade. Então eu tinha uma velocidade, passei para outra. Para isso, num determinado intervalo de tempo. Eu não vou de uma velocidade na outra num estralar de dedos. Então, qual é a fórmula para encontrar o valor da aceleração? Aceleração é a variação da velocidade dividido pelo tempo, em que A se lê aceleração média, V com a bolinha, né? Sempre que a bolinha é velocidade inicial ou tempo inicial, sem nada seria final. Só qual que é a unidade de medida de velocidade? Aí eu vou analisar. No sistema internacional é metros por segundo, ou no sistema usual nós utilizamos no Brasil quilômetros por hora. E a unidade de tempo? No sistema internacional é segundos. Já se eu estou falando de velocidade quilômetros por hora, eu vou usar a horas. Aí aqui embaixo eu já te trago, A é a aceleração. Qual que é a unidade de aceleração? Metros por segundo ao quadrado. Eu vou te mostrar por que que é ao quadrado. Por que que é ao quadrado? Então vamos lá. Pessoal, para resolver o exercício, toda vez você não precisa fazer isso que eu vou fazer, não. Eu só estou te mostrando como, por que que é ao quadrado. Aceleração é a variação da velocidade. Qual que é a unidade de velocidade do sistema internacional? Metros por segundo. Então tá aí. E a unidade de tempo? Segundos. Então, o que eu fiz com números, eu fiz com as unidades. Metros por segundo é a unidade de velocidade. Segundos é a unidade de tempo. Nós escrevemos metros por segundo assim, para evitar de você ficar gastando linha de seu caderno. Mas metros por segundo é assim, ó. Por quê? Porque é velocidade. Velocidade é o espaço, que é medido em metros do sistema internacional, dividido pelo tempo gasto para percorrer esse espaço. No sistema internacional é segundos, dividido por segundos. E está aqui já, ó. Ele é do tempo aqui. Então, eu só reescrevi da forma teoricamente correta. O que eu tenho aqui agora? Matematicamente, eu tenho uma divisão de fração. Como que eu resolvo divisão de fração? Eu conservo o primeiro. Qual que é meu primeiro? Metros por segundo. E multiplico pelo inverso do segundo. Ah, pessoal, mas como o inverso do segundo? Ah, é quando não tem nada, porque é 1, né? Porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, como eu multipliquei pelo inverso dele, fica dessa forma. Então, ó, metro vezes 1, metro, todo número multiplicado por 1, é ele mesmo. Ah, professor, mas não é número, é uma letra. Gente, tem nada a ver. Segundo vezes segundos, segundo ao quadrado. Só que para evitar de você ficar gastando a linha no caderno, a gente escreve metros por segundo ao quadrado. Por que que eu fiz isso? Porque gera pergunta. Por que que é o quadrado, professor? É o quadrado porque segundos vezes segundos. Mas por que que chegou em segundos vezes segundos? Eu parti aqui da unidade de medida de aceleração, que é a velocidade. Então, velocidade é metros por segundo dividido por segundo. Eu tenho uma divisão de fração, então conservo o primeiro, que é o metros por segundo, e multiplico pelo inverso do segundo, 1 sobre segundo. Então, metro vezes 1 metro, segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. Então, não confunda. Metros por segundo é a unidade de velocidade, é o espaço dividido pelo tempo. Metros por segundo ao quadrado é a unidade de aceleração, é a variação da velocidade dividido pelo tempo. Pessoal, da mesma forma que quando nós estávamos estudando movimento uniforme, nós vimos que tem dois tipos de movimento que estão relacionados à velocidade. Então, nós temos o movimento progressivo e nós temos o movimento retrógrado. O que é o movimento progressivo? É aquele que o sentido do deslocamento do veículo coincide com o deslocamento da trajetória. E movimento retrógrado é aquele que o sentido de orientação, no caso do deslocamento do veículo, é contrário à orientação da trajetória. Então, resumindo, velocidade positiva, movimento progressivo, velocidade negativa, movimento retrógrado. Nós temos aqui também tipos de movimento relacionado à aceleração. Então, relacionado à aceleração, nós temos aí um movimento acelerado e nós temos um movimento
Não vale falar o nome do coleguinha, retardado. Então, nós temos aí os dois movimentos. Nós temos o movimento acelerado e o movimento retardado. O melhor jeito e a maneira mais ágil para você não confundir é: o que é um movimento acelerado? É aquele em que a velocidade aumenta. Acelerado, velocidade aumentou. Estou a 50, quero ir para 80. A velocidade aumentou, então o movimento é acelerado. O que é um movimento retardado? É aquele em que a velocidade diminui. Essa é uma forma. Mas eu não posso deixar de analisar aqui. Vamos aqui, ó, tipos de movimento do retilíneo variado, né? Movimento acelerado. Quando a aceleração, então ele falou aqui da aceleração, atua no mesmo sentido da velocidade. Então ele está falando de duas coisas, aceleração e velocidade. O que seria isso? Eu estou indo nessa direção, velocidade, e a minha aceleração está na mesma direção. Pode ser o contrário. Eu posso estar retornando, que seria a minha velocidade, e a minha aceleração. Por quê? Porque quando eu retorno também aumenta. Nesse caso aqui, ó, seria um movimento progressivo. Então, ó, vamos supor, né, mesmo sentido orientação, movimento retrógrado. Mas quando eu estou retornando, eu aumento, a minha velocidade está aumentando aqui. Então, toda vez que velocidade e aceleração têm o mesmo sentido, nesse caso eu falo que o movimento é acelerado. Aí ele fala, né? O corpo sofre um aumento no valor absoluto de sua velocidade. Então, nesse caso, o movimento é acelerado. Então, quando é que ele é acelerado? Quando a velocidade aumenta e velocidade e aceleração estão na mesma direção. E quando ele é retardado? Aí ele fala, o movimento é denominado retardado quando a velocidade diminui. Nós já tínhamos visto. Mas nesse caso, ele vira e fala, ou seja, quando a aceleração e a velocidade têm sentidos opostos. Minha velocidade e minha aceleração. O que seria isso? Eu estou a 100 km por hora. Quando eu vejo um radar, eu piso no freio. Mas o veículo continua indo para frente. Então, nesse caso, minha velocidade está para frente. Quando eu piso no freio, minha aceleração é contrária. Nesse caso, a velocidade vai diminuir, então é retrógrado. Opa! Movimento é retrógrado. Movimento é retrógrado. Então, o que acontece? E pode ser o contrário, né? Ele está voltando. Essa aqui é a minha velocidade, então está no movimento retrógrado, voltando. Só que a minha aceleração, nesse caso aqui eu estou voltando, mas quando eu freio, dá sentido oposto. Então, nesse caso, é retardado. Então, lembre-se, mesma direção, acelerado. Direção contrária, retrógrado. E para finalizar a aula, essa aula acaba 10h30. Nós vamos aqui para a lista de exercício. Deixa eu mudar aqui o cenário. Ok, vamos para a lista de exercício. Tá aí, movimento uniformemente variado. O que é um movimento uniformemente variado? Ele fala que é um movimento em que a velocidade varia uniformemente com o tempo. Essa é a definição. Aí você tem aí a aceleração. Aceleração. Então, aceleração é a variação da velocidade dividido pelo tempo. Então, aqui ele colocou, tá vendo? 1 e 2. É o mesmo que inicial e final. Não tem diferença nenhuma. Mas aí, né, é uma forma de vocês verem que tem essa diferença. Aí vamos aqui para o exercício 1. O que diz aí o exercício 1? O exercício 1 diz o seguinte. Ele fala entre 0 e 3 segundos. Entre 0 e 3 segundos. O que ele me deu aqui? De que ele está falando? Entre 0 e 3 segundos. Ele não me falou, ele está falando do tempo. Então, ele me deu o tempo inicial, que é 0, e ele me deu o tempo final, que é 3 segundos. A velocidade de um helicóptero em... Está vendo que aqui tem a abreviação MOVE? Toda vez que vocês verem isso daqui, o correto não é vocês lerem MOVE, é você escrever o que significa. O que significa MOVE? Movimento uniformemente variado. Isso aqui não sou eu que defino, não. Quando eu estou lendo um texto, estou lendo o texto. O texto, taraná, taraná, OMS. Eu não leio OMS, eu tenho que ler taraná, taraná, Organização Mundial de Saúde, e continuo lendo. Para escrever, eu posso escrever abreviado.
mas na hora da fala eu tenho que falar o correto. Então, se você estiver lendo, ó, entre 0 e 3 segundos, a velocidade de um helicóptero em movimento uniformemente variado varia. Então, ele já falou que a velocidade varia. Essa velocidade era de 4 metros por segundo e passou para... Essa é a minha velocidade inicial e a velocidade dele passou para 21 metros por segundo. Ele vira para mim e pergunta, qual a aceleração? O que é aceleração? Aceleração é a variação da velocidade num determinado intervalo de tempo. Está ocorrendo variação da velocidade? Ela está mudando? Sim. Num determinado intervalo de tempo? Também. Então, ΔV é a variação da velocidade, é a final menos a inicial. E o tempo? É o tempo final menos o tempo inicial. Então, a aceleração é igual. 21 menos 4 dão 17. 3 menos 0 dão 3. Então, a aceleração é igual. 17 dividido por 3 dá 5,66666, dá uma dízima periódica. Na física, trabalha com duas casas depois da vírgula. Qual que é a unidade de aceleração? Metros por segundo ao quadrado. Mas ok, mas o que significa esse valor? Quando eu falo da velocidade, eu vou falar da velocidade. Eu falo, eu estou a 80 km por hora. O que significa? Significa que se eu manter a velocidade constante, a cada hora eu ando 80 km. Então, em 3 horas, eu vou ter andado quanto? 240 km. E isso é a unidade de velocidade. Eu estou a 10 metros por segundo. Significa que a cada segundo eu ando 10 metros. Mas nós estamos falando de aceleração. O que significa eu falar que a minha aceleração é de 5,66 metros por segundo? Significa eu dizer que a cada segundo a minha velocidade aumenta 5,66 metros por segundo. Fica mais fácil, vamos colocar um número inteiro. Eu viro e falo para você, eu estou a 10 metros por segundo ao quadrado, é a minha aceleração. O que significa isso? Significa que a cada segundo a minha aceleração vai aumentando de 10 em 10. O que muda é a aceleração. Então, significa que a aceleração muda de 10 em 10. Ok? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Os segundos sempre vai ser ao quadrado? Se for aceleração, sim. Aceleração tá. sempre vai ser metros por segundo ao quadrado. Mais alguma dúvida? Justamente por aquele motivo, né? Que segundos vezes segundo, segundo ao quadrado.